Olá, meu irmão, minha irmã, 12º domingo do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, hoje dia 23 de junho, e eu quero acolher com alegria quem me encontra também pela primeira vez aqui nesse nosso canal do YouTube. Se inscreva, seja bem-vindo, ao longo da homilia aqui, deixe o seu joinha, o seu like, comentário. Eu sempre falo no início, mas é sempre bom repetir. Assistir uma pregação, ver um padre fazer uma reflexão sobre a liturgia do dia, isso nos edifica, nos faz bem, isso soma, mas isso de modo algum é sacramento. Você tem que ir à missa aí na sua cidade, aí na sua paróquia, aí na sua capela, enfim, viver o preceito dominical, que é cumprido com a missa do sábado de tardezinha à noite, a missa do domingo de manhã ou a missa do domingo à noite. Acredito que perto de você tem opções de horário. Organize sua vida, organize a sua casa e dê a Deus o que é de Deus. E não vai me dizer que deu a Deus porque assistiu a homilia do padre. Mas assistindo, joinha, like, comentário é muito importante para nós. Vamos ao Evangelho desse 12º domingo do tempo comum, que está em Marcos capítulo 4, versículos do 35 ao 41, e diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio! Cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Veja, uma profunda manifestação de quem é Jesus. A partir desse dia, os discípulos nunca mais olharam para Jesus da mesma forma, porque afinal de contas, até o mar o obedece. Veja, meus irmãos, santas tempestades que nos mostraram e que nos mostram quem é Jesus. Sem elas, nós não compreenderíamos muito de quem é Jesus, de quem somos nós e do que é a vida, né? A primeira leitura da liturgia esse final de semana vai ser do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Veja, Jó ouviu a Deus do meio da tempestade. E Deus começa a dizer: Quem fechou o mar, Jó? Né? Quem fechou o mar quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites, coloquei portas e trancas e disse: Até aqui chegarás, mar. Daqui para lá você não pode ir. Quem fez isso, Jó? Veja, Jó que está vivendo um momento de contemplação, onde ele vai poder se confiar inteiramente a Deus. Mas de onde é que veio essa voz de Deus? Do meio da tempestade. E aqui está, queridos, não desperdicemos as nossas tempestades. Não, assim, pensamos essa graça a Deus, talvez seja a maior graça da vida, que o sofrimento vale a pena, né? Que o sofrimento deixe algo, que não seja trauma. Que seja um conhecimento maior de Deus, de Cristo Jesus. Um conhecimento maior de mim mesmo à luz dele, não à luz da tempestade. Aí vem o refrão do Salmo: Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Ele é Senhor de todas as coisas. E aí então, Paulo vai nos dizer na segunda leitura: Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos um só morreu por todos. Meu Deus, quanto amor! De fato, Cristo morreu por todos, para que vivos, mesmo nas tempestades da vida, não vivamos mais para si mesmos, mas para aquele que por nós morreu. Estamos vivos? É para o Senhor que vivemos. Assim, de agora em diante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana, ou seja, a gente não olha para ninguém mais de um modo carnal, mundano, mas sempre à luz de Deus. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, só de ouvir dizer, de tradição, não, agora já não é mais assim que o conhecemos. Portanto, se alguém... Eita, vou grifar aqui com o meu verde Palmeiras. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Agora, essa vida nova, esse mundo novo, muitas vezes só nos chega
pós-tempestade, né? Para o mundo velho desaparecer, para o homem velho desaparecer, para algo novo nascer, muitas vezes isso é fecundado na tempestade. Bem, nós temos esse evangelho aqui de São Marcos, que diz assim: no cair da tarde, então, né, Jesus disse aos discípulos, vamos para outra margem. Mas o que Jesus tinha acabado de fazer? Jesus tinha acabado de contar a parábola que diz assim: o reino de Deus é como alguém que lança semente na terra e vai dormir, dia e noite, até que a semente e a terra lá, as duas brotam o fruto e o semeador, o que ele tem que fazer agora? Ele tem que dormir. O reino de Deus também é como um grãozinho de mostarda, tão pequenininho, você joga na terra, ele cresce, né? E vira uma árvore muito bonita. Muito bem. Jesus falou disso então, de alguém que joga uma semente no coração e vai dormir. Certo? Muito bem. Aí ele fala para os discípulos, vamos para outra margem? Era fim de tarde. Eles entram na barca e Jesus faz o quê? Vai dormir. Porque ele jogou a semente da fé no coração dos discípulos, não só naquela parábola que contou, mas em tudo que eles estavam vivendo até agora com Jesus. E Jesus então, como ouvimos no domingo passado, foi dormir. Dormir para esperar que a terra, né, por si mesma, dê o fruto da semente da palavra, que é o fruto da fé. Nós vamos ver aqui que os discípulos hoje não passaram na prova, mas pelo menos aprenderam, que ficaram de recuperação, foram estudar um pouquinho mais, né? Então veja, é muito assim a vida, sabia? Ele joga uma palavra em nós, a gente acha aquilo bonito, você fala, meu Deus, que palavra, olha, fulano tinha que ouvir isso também, é? E depois que Deus joga em nós a semente, geralmente, Jesus, depois de jogar a semente, vai dormir, para ver como é que a gente se sai, né? E aí vem então uma grande tempestade nesta barca, né? Essa barca que é uma imagem da igreja. Veja, o Evangelho de São Marcos, ele é um tanto quanto catecumenal, batismal, né? Ele é um evangelho dedicado, no primeiro momento, à comunidade cristã de Roma, que não veio do judaísmo, são os pagãos. Portanto, aqui tem um pano de fundo que é o quê? Essa fé que aqueles primeiros cristãos de Roma estão experimentando, os coloca, e precisa colocar, é um primeiro fruto dessa fé, dessa sementinha chamada Jesus, né? Nos coloca dentro da barca, que é a igreja, do discipulado da vida cristã, que é uma atitude muito minha, mas é sempre eclesial e comunitária. Ninguém vive o cristianismo trancafiado dentro de casa sem irmãos, sem sacramento, sem celebração da fé, né? Muito bem, seja eu mesmo a barca, seja a paróquia, a minha barca, tudo é barca. Jesus pega e vai dormir. E aí vem a tempestade nessa imagem da travessia. O que a igreja está fazendo na Terra há 20 séculos? Atravessando para outra margem. O que eu estou fazendo nessa terra há 38 anos? Atravessando para outra margem. Isso é a vida, atravessar para outra margem, né? E aí a tempestade vai revelar se a sementinha já está dando seu fruto ou não funcionou direito. A seu tempo, domingo passado, a seu tempo a semente vai dar o fruto da fé. Quando vem então a tempestade, porque elas vêm, elas já vieram e algumas virão ao longo da vida ainda, né? Quando a tempestade vem, os discípulos começam a ficar, diz ali, desesperados, enquanto Jesus dorme. Mestre, estamos perecendo, você não se importa? Eles acordaram Jesus, né? Veja, esse nosso lado humano, né, gente? A gente não devia sentir tanto medo, mas já que sente, reza, né? Tem que saber para quem pede também, né? E aí, eles acordam Jesus pela oração, porque eles se sentem no limite da situação, né? Então, o poder da oração de acordar Jesus, né? Ele se levanta e ordena então ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. E aquele mar, aquelas ondas que estavam para afundar a barca entraram no modo piscina. Ficou assim, lisinho. O vento cessou, houve grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que sois tão medrosos? Será que vocês ainda não têm fé? Ou seja, a semente ainda não brotou? Lembra que Jesus falou, o último discurso? A semente brota e o homem, que é Deus, né, mete a foice para colher o fruto. Veio uma foice aqui, chamada tempestade, e não encontrou o fruto da fé, da coragem, da serenidade, só encontrou medo. Ainda não tem fé depois de tudo isso? Veja, Jesus aqui está se queixando, meus queridos, da nossa lentidão. Como assim, Padre Mário, você ainda não tem fé? Está gritando, esperneando como se não me conhecesse, como se não tivesse provado do meu poder. Como assim ainda não tem fé? Meus queridos, a vida está aí justamente para produzir em nós a fé, né?
Será que nós não estamos desperdiçando a vida, a cruz, o sofrimento? Será que a gente também não está desperdiçando alegrias, bênçãos, sucesso? A nossa vida é essa coisa agridoce, né? A gente ganha e perde, né? Enfim. Tá, mas aí Jesus olha e fala, caramba, ainda não tem fé? Vai ter fé quando então? O que falta para ter fé? Já era para ter a fé. Ainda não tendes fé. E quem não tem fé é medroso. Por que sois tão medrosos? Ora, porque não tem fé. Mas, gente, a fé vai vir da onde? A fé vem do fazer a experiência com Deus, nos fatos, nas coisas. E a fé vem do fazer memória. Ué, faça memória, toma posse das coisas. É igual medo. Às vezes você morria de medo de andar de avião. Andou uma vez, quase morreu. Andou duas, na terceira viu que não cai. Na quarta. Toda vez que você chega perto de um avião, você vai se comportar como se fosse a primeira vez que você fosse entrar no avião. Toda vez que você vai no dentista, você vai se comportar com o mesmo pânico, como se fosse a primeira vez que você fosse deitar naquela cadeira. Sabe? Chega uma hora, começa a ficar feio isso aí. Então, a fé está construída na nossa história de vida. Nós não aprendemos nada com a vida. Você já passou por cada uma, já passou por cada coisa. Mas sempre esse medo, sempre essa ansiedade, sempre esse desgoverno interior, sempre essa... Oh, porque todo mundo que é corajoso, não é corajoso do nada. Todo mundo que é corajoso porque construiu essa coragem. Então, a fé passa um pouquinho pelo nosso fazer memória. Olha para trás. Você já passou por isso antes? Já passou por coisa pior? É ou não é? E se passou, não passou por coisa pior, vai passar por essa coisa do agora porque Jesus está na barca. Ele está presente sobre as águas. Ele não vai nos deixar afundar, né? E aí então Jesus se queixa, mas ainda não tem fé. E eles sentiram um grande medo, o medo de Jesus. É o santo temor, né? Quem é esse homem que está na barca, então? A gente achou que ele era um poeta, falava bonito, menino de Deus, né? O semeador. Rapaz, o homem não é poeta só não, ele é Deus. Quem é que tem poder sobre o mar? Aí nós ouvimos a primeira leitura, né? É Deus. Esse Jesus, quer ver que é Deus? E agora eles nunca mais vão olhar para Jesus da mesma forma. Nunca mais vão olhar para o mar da mesma forma. E nunca mais vão olhar para si da mesma forma. 3 coisas mudou numa pancada só. Santa tempestade. Não fosse ela, nada disso tinha acontecido. E as tempestades vêm para revelar se a sementinha, se o grão de mostarda, de fato deu fruto em nós. E para nos ajudar, talvez, se você tiver tempo no dia de hoje a rezarmos com isso, quero indicar 2 músicas para você. Uma da Eliana Ribeiro que se chama Espera no Senhor. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo para você ouvir. Vamos ver se a gente consegue achar a versão ao vivo dessa música, onde ela faz uma ministração exatamente sobre esse evangelho, belíssima. Algo assim marcante mesmo. Vale a pena você conferir ou escreve aí então, né, no YouTube ou no Spotify. Eliana Ribeiro, Espera no Senhor. E uma música também minha, que está no YouTube, não está no Spotify, só está aqui, se chama Atravessando o Mar. Quem sabe ajude você a rezarmos, né, com esse evangelho, a crescermos na fé e nos reconciliarmos com as nossas tempestades. Elas estão nos ajudando a ver diferente, a ver pela fé, a ver na plena realidade e beleza quem é Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.